Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 10 de novembro de 2024, calendário bem repleto, e hoje sim a gente tem aqui alguns times com diversos pontos fracos para a gente explorar, para trazer para vocês aqui as melhores análises, tips, estatísticas e a nossa opinião para vocês aqui a respeito desses jogos da NBA. É o que a gente faz diariamente aqui no Sexta de Trade no nosso canal, também no nosso grupo gratuito e VIP, o link do gratuito está na descrição, e o VIP entre em contato no WhatsApp, também contato aqui do lado, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, com diversos guias, e-books, tips diárias, vídeos exclusivos, como ontem a gente também indicou para a galera ali em relação à pontuação do Norman Powell, teve também ali o over em assistências do Trae Young, muito interessante. Ontem tivemos um desempenho bem legal lá no nosso grupo VIP e também aqui no nosso canal, onde conseguimos uma odd de 2 ali no over em assistências do Chris Paul. Também contamos com a sorte, é verdade, mas odds interessante aí bateu, além da gente também ter conseguido trazer aqui o over em pontuação entre Bulls e Hawks. Ficamos ali apenas pela duplinha no jogo entre Clippers e Cavs. E lá no nosso grupo gratuito a gente mandou a melhor zebra do dia, que foi ali no handicap negativo a favor do Chicago Bulls, odd ali acima de 2,20, muito interessante os números e informações que a gente trouxe e que também deu muito certo. Agora vamos falar aqui a respeito dos jogos de hoje, mas não sem antes pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. A gente tá com a meta de 200 likes, clica no botão de joinha. Ontem a gente não bateu a tempo a nossa meta, então por isso hoje, ao invés da gente analisar todos os jogos, a gente vai trazer somente algumas opções interessantes aqui para vocês. Por isso é importante esse clique no botão de joinha para ajudar, para que a gente traga análises mais completas, gratuitas aqui para vocês. Link também no nosso canal de cortes na descrição, e não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora basquete, para eles verem que é possível fazer uma graninha aí com a NBA. Ou então, naquele seu grupo que já faz as bets, mas ainda não conhece o mercado de basquete, tenho certeza que eles vão gostar também. Sempre apostando com responsabilidade, valores dentro da sua realidade que não vão comprometer a vida e as contas fixas de vocês. Também lembrando que é para maiores de 18 anos. Bom, vamos começar aqui falando a respeito de Bucks e Celtics, tá? A gente tem aqui o Milwaukee Bucks jogando em casa, a gente sabe da capacidade dessa franquia com dois dos melhores jogadores da liga, Giannis e Damian Lillard, porém é um time que não vem se sustentando nem no ataque nem na defesa. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem um Boston Celtics que, por mais que jogue fora de casa, pode contar com o retorno de um de seus principais jogadores, Jaylen Brown, para hoje. Caso o Jaylen Brown jogue hoje, eu acredito que o Boston seja favorito para essa partida, mas a minha tip favorita aqui vai ser um over na pontuação dos visitantes. O Boston Celtics na última temporada foi o melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, e se tem um ponto que é frágil dentro dessa equipe dos Bucks, é o seu lado defensivo. Então, vamos fazer o seguinte, aqui linha de pontos totais, Boston Celtics, e eu espero aqui mais de 112,5 pontos deles. Beleza? Por que eu acredito nisso? Bom, a gente tá falando aqui de um Boston que é o segundo melhor ataque por 100 posses de bola nessa temporada. Defensivamente, o Milwaukee Bucks é uma das 10 piores defesas da NBA. E o mais importante também, os Bucks vêm jogando quase num dos 10 ritmos mais altos da liga. Jogando em casa, eles devem ditar um pouco a velocidade dessa partida. Com ritmo e velocidade, a gente tem muitas posses de bola por minuto para eles, porque eles gastam um pouco o relógio. Mas ao mesmo tempo, dentro da partida, a gente também tem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais, com isso eles terem chance de pontuarem bem. Nos últimos 10 jogos aqui, fizemos um recorte do Milwaukee Bucks, eles sofreram 116,4 pontos de média para os seus adversários. Só que a gente precisa observar nesses números aqui que a gente trouxe que mais de 112,5 pontos, eles só não sofreram em 20% desses jogos, mas dentro de todos esses times analisados aqui, claro, nessa temporada os Cavs eles são o melhor ataque da NBA por 100 posses, mas a gente sabe que individualmente falando o Boston é o melhor ataque da NBA, marcaram 119 pontos no primeiro encontro em que as franquias tiveram na temporada, inclusive eles venceram por 11 pontos de diferença, no caso os Celtics, e acredito que algo semelhante possa se repetir hoje, mas uma coisa está relacionada à outra, então eu acho que o Boston vai pontuar muito bem aqui. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito da próxima partida, Indiana Pacers e New York Knicks. Geralmente eu falo para vocês que eu gosto de explorar pontos fracos de certas equipes. E bom, o Indiana Pacers tem um principal, que é a defesa ruim. É um time que joga no ritmo alto, mesmo jogando em casa hoje não é um time tão seguro, é um time que se defende mal desde a última temporada. Eles foram uma das 10 piores defesas no último ano e eles podem sofrer de novo hoje com esse New York Knicks saudável, pelo menos com os titulares à disposição. Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Josh Hart, principalmente Michael Bridges e o Anunoby devem fazer a diferença aqui. E o mais interessante, esse time é repleto de alas, tá? Josh Hart,
Michael Bridges e também o próprio OG Anunoby são jogadores que podem ferir esse Indiana Pacers, porque eles são um time que costuma sofrer muitos pontos para ala, principalmente para alas de força. Nesse momento da competição, é um dos 10 times mais vazados para jogadores dessa posição. A equipe do Indiana Pacers tem uma das piores defesas da liga, nesse momento uma das 10 piores por 100 posses de bola, e o pace, o ritmo, a velocidade deles tende a crescer, porque eles gostam de um jogo mais acelerado. Outro número interessante que vale a pena a gente destacar aqui para vocês é que o Indiana tem o 4º pior aproveitamento em rebotes defensivos da NBA, e o New York Knicks na última temporada foi um dos 5 melhores. Se eles voltarem, né, até essa eficiência nos rebotes ofensivos e se aproveitar do aproveitamento ruim do Indiana Pacers, eles podem conseguir pontos de segundas chances. O Indiana Pacers, a gente decidiu trazer um recorte dos últimos 20 jogos deles, e eles sofreram aí uma média de 116,2 pontos para os seus rivais. Mas tem um porém, a gente está falando aqui de uma linha que não dá para a gente esticar tanto assim. Então eu vou trazer algumas opções aqui para vocês. A primeira é vocês pegarem uma linha de pontuação mais baixa aqui deles, pagando em torno de 1,20 e pouco, né? Por exemplo, essa de acima de 107,5 pontos, e vocês podem duplar aqui com a pontuação mais baixa e mais segura do Boston Celtics. Principalmente se o Jaylen Brown não jogar, tá? Aí eu acho que faria mais sentido trabalhar com a linha mais baixa do que necessariamente ali com aquela de 112,5 pontos, que eu acho que é mais válido se ele jogar. E aí a gente tem uma duplinha aqui interessante. Ou então vocês podem duplar com o jogo que acontece logo em seguida, Orlando Magic e Washington Wizards. Na verdade, uma horinha depois ali, você já vai duplar nessa partida, por quê? O Wizards também é uma defesa muito ruim, só que o Orlando Magic vem sendo o seu principal cestinho. Então não dá pra gente ficar esticando tanto a linha do Magic, e ficaria mais seguro se a gente fechasse nessa duplinha aqui, pagando em torno de 1,50, acho que ela é bem segura. Com base na seguinte argumentação, agora a gente vai falar a respeito dessa possível boa pontuação do Magic, porque a do New York Knicks já foi fechada aqui. Bom, a gente está falando de um Wizards que nos últimos 20 jogos eles sofreram 112,9 pontos dos seus rivais. Só que eles enfrentaram alguns ataques que não costumam pontuar em tanto volume recentemente, como o Memphis, muito desfalcado de jogadores importantes, e também eles enfrentaram aqui o Miami Heat, que marcou apenas 98 pontos. Mas no geral, geralmente esse Wizards é muito vazado. Nesse momento da competição, é o 3º pior setor defensivo por 100 posses de bola. Eles também são o 2º maior ritmo, então além deles serem pouco eficientes na defesa, eles dão muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. E eles têm também o 3º pior aproveitamento em rebotes defensivos. Com isso, o Orlando Magic pode conseguir alguns pontos de segunda chance nessa noite de hoje, beleza? E se a gente for pegar aqui essa linha que a gente definiu, de mais de 106,5 pontos, a gente pode observar que foi superada em 4 dos últimos 6 jogos pelos rivais que enfrentaram o Washington Wizards. Eles têm diversos jogos aqui dentro desse recorte sofrendo mais de 120 pontos, o que também faz muita diferença para essa nossa análise. E a gente também está falando aqui de um Wizards que eles sofrem muitos pontos para jogadores de diversas posições, tá? Dentre elas aqui a de ala de força, onde a gente pode ver em alguns minutos o principal jogador que sobrou do lado ali do Wizard jogar, o Franz Wagner, que pode ser um jogador interessante para hoje, não necessariamente por conta de eficiência, mas porque eu acredito que ele vai ter volume. Para trabalhar com pontos de jogador, se a gente for olhar em todas as posições médias, o Wizards é o melhor time que tem para a gente explorar. Agora falando aqui a respeito de Denver Nuggets e Dallas Mavericks, aqui a gente vai passar uma duplinha para vocês no jogo com Lakers e Toronto Raptors, beleza? A primeira tip vai ser um handicap positivo do lado do Dallas Mavericks. O Dallas está com o Luka Doncic como dúvida, então vamos ficar de olho nisso porque é importante que ele esteja em quadra para essa tip bater. Mas o mercado deu linhas aqui muito favoráveis para o Denver Nuggets e a gente consegue esticar até mais 12,5 pontos para pegar essa odd em torno de 1,30, e aí a gente fechar aqui com a nossa duplinha, que a gente sempre busca odds em torno de 1,50, odds superiores lá no nosso grupo VIP, com uma pontuação baixa do Anthony Davis, beleza? Então a gente vai aqui em jogador, pontos baixos e Anthony Davis, a gente fecha aqui odd de 1,65, já acho bem interessante. Bom, primeiro vamos falar aqui a respeito de Dallas e Denver, tá? Nos últimos 20 encontros entre essas franquias, a gente tem 10 vitórias para cada lado, porém, se a gente for observar, nos últimos 5 jogos consecutivos, a gente viu o Dallas Mavericks conseguir cobrir esse handicap, e mais do que isso, dentro desses 20 jogos, apenas uma vez eles não conseguiram cobrir esse handicap, tá? Que foi nessa derrota aqui por mais de 30 pontos, dificilmente eu acredito que isso vai acontecer novamente. O Denver Nuggets vem sendo um time
com mais dificuldades do que deveria. Eles também estão desfalcados de jogadores importantes. O Aaron Gordon, por exemplo, que é titular hoje, não joga. E é um time assim que não tem um elenco tão profundo, tá? Seus principais reservas, Russell Westbrook, por exemplo, é um cara que hoje, no momento atual da carreira, é bem irregular. O Dallas venceu o último encontro entre as franquias e o Dallas Mavericks, eles vêm com desempenho aí ok, a gente esperava mais, né, dessa equipe até aqui, mas eles perderam para adversários interessantes ali, apenas o Indiana Pacers, que é um time mais frágil na defesa, em que eles conseguiram perder, mas de resto, times de bom nível, tá? O Suns, teve o Rockets também e o próprio Phoenix Suns mais uma vez. Eles estão sempre ali próximo dos seus adversários, eles conseguiram cobrir esse handicap em todas as partidas que fizeram até aqui na competição, enquanto que o Denver, eles também melhoraram, venceram 6 dos últimos 7 jogos, mas eles tiveram muita dificuldade contra os Raptors, muita dificuldade contra os Nets, vencendo somente na prorrogação. Perderam pro Thunder, pro Clippers, que é um time no qual o Denver deveria ter vencido, ainda mais em casa, e depois eles perderam pro Timberwolves. Aí depois eles melhoraram, mas desses 4 jogos, eles enfrentaram ali o Jazz, que é péssimo, o Raptors, que é péssimo, conseguiram uma vitória interessante contra o Thunder, mas venceram ali também o Heat, que é um time que vem decepcionando bastante. Então assim, eles ainda não foram consistentes o suficiente para eu falar, beleza, eles não só vão vencer, como eles vão convencer com regularidade. Isso aconteceu contra equipes interessantes? Sim, o Thunder, por exemplo, foi uma delas, mas tirando isso, foram todos times que, na minha visão, nesse momento, são de médios para baixo. O Dallas é um time de médio para cima, da mesma conferência deles, e que tem ali o Kyrie Irving e o Luka Doncic, que pode resolver qualquer partida. Além, é claro, da possibilidade nesse handicap a gente perder de até 13 pontos, é muita coisa. Na verdade, 12 pontos, né? A gente não pode perder por 13 ou mais. 12 para baixo a gente pode perder, ou então a gente vence essa partida. Agora vamos falar aqui a respeito de Lakers e Raptors. O Los Angeles Lakers joga em casa hoje contra o Toronto Raptors, que inclusive jogou muito recentemente, né? O Toronto Raptors vem de uma sequência aí muito forte, então os Lakers são favoritos sim. Se pintar uma mod interessante ali no ao vivo para a vitória deles, vão na fé, porque a gente tá falando de um Toronto Raptors que venceu apenas 2 jogos na temporada. Nos últimos 8 jogos eles só venceram um, que foi na prorrogação. Se a gente for pegar aqui o Toronto Raptors, eles jogaram contra os Kings no dia 7, descansaram dia 8, aí na virada madrugada do 9 pro 10 jogaram contra os Clippers, e hoje com menos de 24 horas de descanso vão ter que enfrentar os Lakers. Tiveram viagem? Não, todos esses jogos aqui foram na Califórnia, então nesse sentido tá tranquilo, mas é uma sequência muito intensa e que tenho certeza que eles não vão conseguir segurar o Anthony Davis, que vem muito bem na temporada, tá? A gente só precisa aquele passe de 23,5 pontos, ele fez 38 no último encontro contra o próprio Toronto Raptors que aconteceu na semana passada. E ele tá com uma média aí de 32,4 na temporada, superou os 23,5 em 7 dos 8 jogos que fez. E os Raptors é um dos times mais vazados para pivôs na liga, o segundo que mais sofre pontos para jogadores dessa posição. Então dá para o Anthony Davis sobrar, até para os Lakers tentarem resolver esse jogo o mais cedo possível, tá? Então eu acredito que ele vai ter bastante intensidade ali logo no começo para produzir bem. E os Lakers também só tem jogo agora no dia 14, então vai ser melhor ainda para um time tão problemático assim em relação à parte física das suas estrelas, resolver o jogo logo. E a melhor forma disso é explorar o garrafão com o Anthony Davis, que vem jogando muita bola. Bom, pessoal, esses foram nossos palpites de hoje. Então a gente tem ali over na pontuação do Boston, duplinha Boston mais Knicks ou Knicks mais a equipe do Orlando Magic para pontuar bem, duplinha aqui na pontuação do Anthony Davis, mais um handicap positivo do Dallas Mavericks, mas vocês também podem fazer essas oddzinhas aí em torno de 20 com outras coisas. Por exemplo, pega a pontuação do Anthony Davis e coloca a pontuação ali dos Knicks, pontuação do Anthony Davis mais pontuação dos Celtics. Fica a escolha de vocês, mas eu trouxe algumas possibilidades mais simples e seguras aqui. As melhores estarão lá no nosso grupo VIP. Vai ter hoje de novo, né, o melhor zebra da noite pra galera lá do grupo gratuito, então cliquem no link aqui embaixo, participem, se inscrevam, não custa nada. E também segue a gente no @C63 Instagram. Durante a semana tem conteúdo exclusivo lá. E tenho certeza que vocês vão gostar. A meta de 1.000 seguidores lá. Quando a gente chegar a 1.000 seguidores, a gente vai disponibilizar gratuitamente para vocês um dos nossos guias e-books do Grupo VIP. Muito obrigado pela sua audiência e falou!